Você sabia que você não precisa ir até a Europa para entrar em um verdadeiro castelo? E que ele pode estar mais perto do que você imagina? E se eu te dissesse que no estado de São Paulo existem alguns castelos? É isso aí. Mas hoje eu vou falar especificamente de um. Do quarto da hospedaria dos nossos heróis em Itatiba, nós vamos agora para o Castelo de Aurélia Camargo, em Ribeirão Pires. Bem-vindo a bordo do Tour das Locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarô. Na verdade, o castelo é do mestre Robson Miguel, um dos melhores violonistas do mundo. O seu castelo fica em Ribeirão Pires, a 36 quilômetros da capital. Primeiro violonista do ranking mundial, título conferido pelo Circuito Violinístico de Madrid, na Espanha, e confirmado pelo Prêmio Quality Internacional Mercosul em 2017, mestre Robson Miguel foi homenageado na Festa Nacional da Música em 2018 e 2019. O capixaba Robson Miguel tem um domínio dos mais variados estilos musicais. Bach influenciou todos os instrumentos, o mundo das orquestras e até o violão. Meu pai nasceu na aldeia de Aracruz, no estado do Espírito Santo, em Roca mesmo, e aos 19 anos tinha que servir o exército. Então ele foi para Espírito Santo, para Vitória, e tinha que optar. Ou ele ia ser músico, ou seria cozinheiro, ou trabalhar na segurança pública na rua. Ele fez a melhor escolha, música. Meu primeiro instrumento foi a caixinha e o trompete. Mas, aos 9 anos de idade, chegou na minha casa um disco daqueles bolachões, escrito Abismo de Rosas. Nossa, de Irmã dos Reis. Aí eu me apaixonei pelo violão. Tenho 134 obras, dos mais diversos estilos. Conhecido em mais de 100 países por seu estilo próprio, já foi inclusive maestro de uma orquestra na Europa. Aliás, foi lá, no Velho Mundo, que ele despertou a sua paixão por castelos. De cada castelo que ele conhecia, ele fazia anotações ali com as partes que ele mais tinha gostado, com as coisas que ele mais achava interessante, com o intuito de um dia criar o seu próprio, que é inclusive o único castelo no mundo feito em homenagem ao violão, todo idealizado e projetado pelo próprio Robson. Instalado em uma área de 2.056 metros quadrados, conta com 13 banheiros, 9 quartos, além de diversas passagens secretas. Tem até passagem secreta atrás dos quadros, por exemplo. É muito legal. Aqui é o castelo onde eu moro, em Ribeirão Pires, São Paulo. Bem, João, e aqui é o Salão Nobre, onde os reis recebiam seus amigos, seus súditos e outros reis convidados. Bem, aqui, como pode ver, tudo leva a forma de um violão. Das calçadas até o lago onde estão as carpas adestradas. Tem o calabouço. E uma novidade, que é o buraco negro. O buraco negro era a sentença determinada para aqueles que não mereciam o perdão do rei. O seu nome era apagado da história e descido ao poço do esquecimento. Olha aí. A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII, quando a região do ABC começou a se desenvolver. Antes disso, essa região servia apenas como passagem para aqueles que iam da Vila Mogi para Santos ou para São Paulo. Nesse período, Ribeirão Pires pertencia ao município de Santo André da Borda do Campo e tinha o nome de Caguaçu, que na língua tupi quer dizer Mata Virgem ou Mata Grande. No século XIX, com a construção da ferrovia São Paulo Railway, para escoar a produção de café até o Porto de Santos, um novo povoado começou a se formar ali nas margens da estrada de ferro. Nessa área, os empreendimentos mais comuns eram as madeireiras e as olarias. Em 1896, foi criado o distrito de Ribeirão Pires, em São Bernardo. Entretanto, 42 anos mais tarde, tal distrito foi transferido para a cidade de Santo André. Depois de mais alguns anos, em 1953,
Ribeirão Pires conseguiu sua emancipação e se tornou um município autônomo. Desde então, o local se desenvolveu bastante e hoje é considerado uma estância turística da região metropolitana de São Paulo. Estância Turística de Ribeirão Pires. Igreja Nossa Senhora do Pilar, erguida em 1714, no bairro Santa Clara. O Mirante Santo Antônio, mais de 800 metros de altitude para admirar a vista panorâmica da cidade. Jardim Oriental é uma homenagem à colônia japonesa. O ambiente retrata a tradição milenar com pedras, vegetação e árvores nativas. A Vila do Doce, lazer e gastronomia em um ambiente agradável. O Museu a Céu Aberto possui um grande acervo cultural, com obras contemporâneas, instaladas em importantes equipamentos públicos. Os portais da cidade embelezam a entrada de Ribeirão Pires com sua arquitetura. Desde os caminhos de Peabiru, Jeribatiba, Caguaçu ao Pilar. Fazemos parte dessa história, mas nossos filhos também precisam saber que a história de Ribeirão Pires vem desde os caminhos do Peabiru, datado de 3.000 anos antes de Cristo. Vem também dos caminhos de Jeribatiba, até chegar aqui, na Igreja do Pilar, em Caguaçu. Nesta época, todas essas terras já eram habitadas por diferentes grupos indígenas, Tupi-Guarani, Tamoios, Muiramomes, Guaianazes, Carijós, com seus caciques. Dentre eles, a liderança de maior respeito era o cacique Tibiriçá. E bem antes do homem branco chegar aqui na América, nós Guarani, orientados pelo sol numa busca pela terra sem mal, projetamos e construímos uma rota muito antiga chamada Caminho do Peabiru. O Peabiru possuía 3.800 quilômetros saindo do Brasil, litoral de São Paulo, e passava por Paraguai, Bolívia, indo até o litoral do Peru, ligando os Andes ao Oceano Atlântico. E hoje, dia 1º de maio de 2011, às 11 horas da manhã, humildemente faço a entrega oficial da minha descoberta antropológica cultural, o Cemitério Indígena do Pilar, batizado por mim pelo nome de Apu Orereco Arandu, que quer dizer Memória Viva Indígena. Por estar inserido em área de proteção de mananciais, Ribeirão não possui uma atividade industrial muito expressiva se comparado aos demais municípios que compõem ali a região do ABC Paulista. Ribeirão conta com diversas atrações turísticas. Entre elas temos o Parque Oriental, que abriga diversos equipamentos, principalmente para a observação da natureza e também para o lazer, e que registra a importância da história da imigração japonesa na cidade, que se iniciou em meados da década de 40. O parque abriga também o Jardim Japonês, inaugurado em 1971, e o Centro de Exposições e História do município. A maior torre japonesa do Brasil também fica por lá, a Torre de Miroku. O acesso à torre é feita exclusivamente de barco, em uma embarcação Koryu, que possui um dragão dourado na sua proa, simbolizando proteção e purificação da água. Um passeio belíssimo pela represa Billings. O complexo é o maior do estilo japonês aqui no Brasil, com 32 metros de altura, e foi idealizado para ser um espaço de contemplação à paz, ao belo e à arte.
O projeto para a construção da torre começou a ser idealizado no início do ano 2000 e tem como inspiração o templo Oryu, na cidade de Nara, no Japão, que data do ano de 607 e é o mais antigo do mundo, classificado como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. A planta original, usada para a construção de Oryu, foi encontrada em antigos pertences de um construtor de templos no Japão e, a partir dela, a Torre de Miroku, em Ribeirão Pires, começou a tomar forma. A torre demorou mais de 12 anos para ser finalizada. No topo da Torre de Miroku foi colocada a relíquia de Meishu-sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, tornando a construção um corpo sagrado, para simbolizar a ligação entre a terra e o céu, o homem e Deus. No interior da torre é possível contemplar a enorme escultura de 8 metros de altura de Kanon, uma divindade tanto masculina quanto feminina, que é reverenciada no Oriente. A estátua foi esculpida em madeira e folhada a ouro pelo renomado escultor Cícero Dávila, especialista em esculturas figurativas e autor de várias obras hiperrealistas no mundo inteiro. A Pedra do Elefante atrai os mais aventureiros. Os 978 metros do nível do mar é o ponto turístico mais alto do município, proporcionando vista panorâmica de cidades vizinhas. É utilizada para a prática de esportes radicais como rapel, escalada, trekking e downhill. Para se chegar à pedra é preciso percorrer uma trilha de aproximadamente 1h30, cercada pela Mata Atlântica. Vale super a pena. A cidade conta com alguns parques também, entre eles o Parque Municipal Pérola da Serra. Inaugurado em dezembro de 2003, o local conta com um imóvel construído em 1945, residência em estilo colonial de influência mexicana. Local propício para quem quer tranquilidade, passeios e caminhadas com ar puro. Mas voltemos ao castelo. É nesse cenário que vive Aurélia Camargo. Criada por José de Alencar, a obra Senhora foi publicada em 1877. Aurélia é uma mulher de negócios, prática e decidida. Veste-se de forma elegante e sóbria. Aurélia tem uma fala fria e séria. Por outro lado, quando as luzes se apagam e ninguém está por perto, Aurélia revela uma paixão mordaz, intensa e às vezes até cruel. Tinha sido acusada de assassinar o marido, Fernando Seixas. Captou, invertidos percebem o mundo de maneira diferente. Nas minhas andanças, não foi só a violência de pessoas ditas normais que marcou a minha visão, como também os crimes de ódio, crimes de paixão e crimes de ciúme. Bento, não importa o que acontecer, não atira. A Aurélia é uma grande amiga. Eu não posso prometer isso, Capitolina. O André é tão doce, tão delicado comigo. Mas ele tinha esse amante, o Raul, mais jovem do que eu. Ele não nos deixava ficar juntos. Eu não conseguia suportar a solidão, as noites em claro, a imagem sozinha. E aí, gostou do castelo? Acha que vale a visita? Se informe. Entre no site e saiba mais sobre o castelo do mestre Robson Miguel. Vale muito a pena conhecer. Grande abraço, Robson. Obrigado por tudo. Ribeirão Pires, cidade serrana, acolhedora, saudável, humana, deste Brasil pequenina fração, mas muito grande no meu coração, com tua neva e frio garoar, ou então como o sol a brilhar. Ribeirão Pires, cidade serrana, o teu povo de ti se ufana. Berço de bravos imigrantes, rei de suas pátrias distantes.